Eu fico vendo jovenzinhos tão aflitos com a tal da masturbação. Tão aflitos. Eu vou para o inferno, eu vou. Ele não percebe o quanto que a própria aflição dele, o quanto que a própria ênfase dele é a produtora da sua própria neurose. A gente canoniza a sexualidade, a gente canoniza o medo, a gente vai estabelecendo ênfases, a gente canoniza a nossa raiva, a gente canoniza a nossa ansiedade. E a gente estabelece, portanto, uma métrica própria, onde a própria métrica do nosso juiz interno passa a ser o fiel da balança que discrimina se a gente vai ou não vai. E isso aqui, da gente com a gente mesmo. Percebam que agora eu saí do campo da política externa, falando aqui de ideologias, e agora nós estamos falando aqui do modo como a coisa funciona dentro da gente. Nós temos métricas próprias. E Jesus, só teve um momento em que eu vejo Jesus falando de uma forma mais direta e até detalhada do julgamento, do dia do julgamento. E todas as outras que eu vejo Jesus falando indiretamente disso, ainda assim eu não percebo a ênfase relativo aos temas que angustia boa parte das pessoas com os quais eu converso. Você vê lá no final daquilo que é tido como o Sermão da Montanha, no final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus ele fala lá: muitos naquele dia, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mas perceba que ele fala isso na sequência do próprio Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha ele fala sobre não jurar, sobre não odiar, sobre não cobiçar o que não é seu, sobre como orar, contra a hipocrisia, contra a ansiedade. Ele fala sobre várias coisas, sobre várias coisas. Agora, é chegando no final, onde ele começa a falar sobre pessoas que carregam a aparência de ser aquilo que elas não são, e aproveitando-se disso, exploram, roubam e enganam. É que Jesus faz uma colocação como essa daqui. Só que ainda assim, ele diz: você vê a coisa meio vaga. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Agora, nada mais direto de Jesus do que o que está em Mateus no capítulo 25, onde a descrição é justamente sobre o grande julgamento. Jesus faz uma parábola do grande julgamento. E ali ele começa a enunciar os pressupostos que serão os balizadores para determinar
quem seja filho do reino e quem não seja. E quais são os balizadores? Ele diz: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Se eu for pegar a média geral das pessoas que eu converso, os cabritos, isso conforme o juízo interno de cada um, vai ser os homossexuais, aqueles que se masturbam, os que fizeram sexo antes do casamento. Esses são os cabritos. É só você pegar toda essa panaceia moral da religião. É aquele que faltou domingo no culto, é aquele que não estava dando dízimo, porque é com esse nível de visceralidade que a religião trata cada pormenor moral. É aquele que se casou, que se divorciou e depois se casou novamente. Esses são os cabritos para a religião. Chega lá no dia do juízo, você pois é, eu me casei de novo, então aparta-te de mim, maldito. Tu não herdarás o reino dos céus, porque tu te casastes de novo. É surreal a inversão de valores, sabe? O modo como se jura pelo ouro do templo, mas não pelo santuário, o modo como se inverte a coisa toda. Agora, se Jesus é a luz dos homens e ele dá a nota da coisa, aqui está a nota. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, verso 34: vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E o que ele descreve aqui? Vocês que não se masturbaram, que participaram do movimento Eu Escolhi Esperar, e não transaram antes do casamento, se divorciaram, subiram pelas paredes, mas não se casaram de novo. Sim, vocês que não beberam cerveja, vós que não beberam cerveja, tudo aqui para o lado direito. Aqui, só para vocês terem uma ideia, está todo mundo rindo, porque é o ridículo da desproporção. Vós que deram o dízimo todo mês, sim, vocês que quase não tinham o que comer, que atrasaram a conta de luz ao ponto de desligarem a luz da sua casa, mas vocês trouxeram o dízimo aqui para o grupo. Vós entrais aqui para o gozo do seu Senhor. É essa a régua de Jesus? Essa é a régua lá do seu pastor. Essa é a régua do seu juiz interno. Essa é a régua do seu juiz interno, mas essa não foi a régua de Jesus. Qual foi a régua de Jesus no único episódio onde ele faz uma parábola do grande julgamento? Gente, isso tem que reformular totalmente o critério das nossas ênfases e importâncias. Ele diz: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes,
estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver. Então perguntarão os justos, isso que é o mais interessante: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Percebem a ênfase do rei? Essa é a ênfase do rei. Você pode querer estabelecer qualquer outra régua: casamento, família, sexualidade. Para a religião, então, santidade é quase sinônimo de sexualidade. Mexeu em um, você está mexendo em outro. A régua do reino é essa daqui que a gente está lendo. É essa daqui. Essa que é a determinante. É a que aponta para a direção. Esquece tudo quanto você se esforça do lado de dentro, como se você superando isso fosse te garantir uma maior expressividade diante de Deus. Porque a ênfase, ela está aqui. E aí o rei, ele se vira para os cabritos, aqueles que frequentavam os templos, que davam os dízimos da hortelã, do cominho e de tudo quanto eles tinham, e frequentavam avidamente os cultos. E aí o rei vira para eles: e aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Veja como é que é pesado o negócio. Porque tive fome e você foi para o culto. Eu tive sede e você estava lendo a Bíblia. Você estava lá decorando o versículo bíblico. Eu era forasteiro e você não teve tempo para me hospedar, porque era dia de vigília na igreja. Eu estava nu e você comprou uma roupa nova para poder participar da cerimônia de virada de ano lá na sua igreja. Eu estive preso e você virou para mim e disse: bandido bom é bandido morto. Que é o que você fez, porque eu estava preso. E eles perguntarão: mas Senhor, quando foi que fizemos isso contigo? Toda vez que vocês fizeram isso com um pequenino. Portanto, meus amigos, diante de tantas outras coisas que nós poderíamos dizer, Paulo, quando entendeu o fiel da balança e o sentido de todas as coisas, aos Coríntios, é interessante que ele escreveu sobre os mais diversos temas, mas teve um ao qual ele dedicou um capítulo inteiro, que é o capítulo 13 de 1 Coríntios. E ele inicia esse capítulo da seguinte forma: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente.
E ele começa a falar sobre o amor. E no verso 8, ele diz o seguinte: o amor jamais acaba. Jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, isso acabará. Isso passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, levando em consideração que espelho na época de Paulo não era espelho como é na nossa época. Era ainda algo muito opaco. Você via a imagem ainda de forma muito deformada. Todavia, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Meus amigos, o que nos conecta à eternidade é o amor. O resto é tudo periférico. Tudo periférico. Que a gente caminhe sem subverter essa importância. Sem subverter jamais essa importância. Atribuindo usos e costumes, estabelecendo desafios pessoais como estando acima daquilo que seja essencial. Porque o essencial passa pelo perdão, o essencial passa pelo amor. E é isso que nos une, independente da bandeira doutrinária, ideológica, independente da configuração do presépio, independente de cor, raça, religião, é isso que nos une. Cuidado com aquilo que a gente defende, cuidado com aquilo que a gente estabelece como o eu ideal, porque tudo isso estabelece ênfases e réguas completamente alienadas com o prumo que foi dado. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Paizinho querido, Deus te amou. Que o teu Espírito complemente essa mensagem no nosso coração. Livra-nos de nos tornarmos vítimas das nossas próprias ênfases, mesmo na defesa daquilo que seja moralmente aceito e louvável. Livra-nos das nossas próprias paixões e presunções, mesmo em nome do que seja certo, porque isso pode nos levar a nos descalibrar do amor. E salva-nos a ênfase maior de sabermos debruçarmos importância e validade para aquilo que realmente importa e seja válido.
E naquilo em que nos direcionamos a isso, a gente também vai se humanizando, se equilibrando, se pacificando em todas as nossas mazelas e limitações. Pai, dá-nos a graça dessa reestruturação nesse mundo cada vez mais polarizado, dividido e ideologizado. Livra-nos do mal. É o que te pedimos, desde já sendo gratos pelo teu amor em nós, em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amigos aqui do Instagram, essa mensagem vai ficar gravada aqui. Gostando, curta, compartilhe. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, gente boa. E vamos nós